12 de dezembro de 2021. Estamos aqui na barragem do Cedro, do açude Cedro, né? Para ver aqui mais uma filmagem, ver como é que está a situação de água dele, né? Está muito ruim, eu acho que secou quase totalmente, está quase 100% seco. E vamos nesse vídeo mostrar algumas coisas, dizer alguns detalhes sobre esse açude, certo? Vamos falar sobre o histórico desse açude Cedro. Estamos descendo aqui uma descida para o leito da barragem. Vamos até o leito da barragem, vamos descendo aqui devagar e eu vou falando aqui sobre a história desse açude. Um belo açude. Atrás de mim aqui tem a Pedra da Galinha Choca, a famosa Pedra da Galinha Choca. É semelhante a uma galinha chocando ovos. Bela formação rochosa. E a característica dessa região. Essas pedras são chamadas inselbergs, esses monólitos de rocha aí, que eu acho que é calcário, se não me engano. Estamos descendo aqui para o leito do açude Cedro. O açude Cedro foi construído para combater as secas, né? Foi considerada a primeira grande obra de combate à seca. Ele foi idealizado, o projeto foi idealizado no governo imperial de Dom Pedro II. Em 1877 a 1879 houve uma grande seca na região. Houve um grande clamor público para que houvesse combate aos efeitos da seca, né? Que aqui na nossa região aqui, região central do estado do Ceará, a regra é a estiagem, a regra é a seca. As exceções são os bons invernos, as quadras chuvosas, que hoje em dia estão chamando quadras chuvosas, antigamente era inverno. Então os invernos, os bons invernos são as exceções. A regra é a estiagem, é a seca. Então houve uma seca, uma grande seca entre 1877 até 1879, no governo imperial de Dom Pedro II. Então se resolveu, o governo central, o governo imperial resolveu fazer obras para combater as consequências dessa seca, né? Então foi decidido que ia prospectar locais para fazer equipamentos de retenção d'água, que é essas barragens. Então Dom Pedro II nomeou o engenheiro, se eu não me engano, Eugênio Cunha. Eugênio Cunha veio aqui à região, visitou a região da província do estado do Ceará, visitou vários locais e concluiu que o Buqueirão do Cedro, como era chamado, o Buqueirão do Cedro, fosse o local ideal e que deveria ser construída uma barragem para reter água, para minimizar os efeitos das secas, certo? Então o que é concorrente foi mais ou menos 1880 que Dom Pedro II mandou, veio o engenheiro Eugênio Cunha e começou-se o projeto. O projeto veio, ele prospectou e Dom Pedro nomeou outro engenheiro, um engenheiro inglês, Júlio Rives, se eu não me engano. Júlio Rives para realizar o projeto. Júlio Rives veio, visitou o local aqui, o Buqueirão do Cedro, e confirmou que o local era ideal para a construção desse belo equipamento, né? Para combate à seca. Então começou o projeto. Quando iniciou, nessa época ainda nós estávamos na escravidão, né? Então por isso que ainda hoje tem que muitas pessoas acham que essa obra foi construída por escravos, como na realidade não foi, que eu vou explicar mais adiante.
Quando foi o projeto em 1879, o projeto do açude, né? 1879. E quando estava se desenvolvendo esse projeto, o Dom Pedro viajou para a Europa, né? A fazer tratados, realizar tratados na Inglaterra e na França e em Portugal, e ficou como princesa regente a princesa Isabel. A princesa Isabel editou a lei 3.353, de 13 de maio de 1888, a famosa Lei Áurea, que libertou os escravos. Então já eliminou aí a possibilidade de esse equipamento ter sido construído com mão de obra escrava. Na realidade foi pior do que escravo. Eu vou dizer por quê. A mão de obra era sujeita às condições piores do que a escravidão. Como existia uma grande quantidade de flagelados da seca, eles abriram-se frentes de serviço, e esse pessoal foi que construiu o equipamento aqui, a barragem do Cedro, a parede do Cedro. Por que eu digo que era pior do que escravo? Porque no escravo, os senhores proprietários dos escravos, eles tinham a obrigação de dar alimentação e guarida, né? As famosas senzalas, dar locais para que eles pudessem dormir, se confraternizar, fazer refeições. E os flagelados não, recebiam o mísero salário e se viravam, né? Então esse açude aqui foi construído por flagelados da seca, nas frentes civis. Entre o início da obra, início do projeto e a inauguração, esse açude foi inaugurado em 1906. Ele começou o projeto em 1889, então decorreram praticamente 25 anos. De obra mesmo, foram 15 anos de construção. Por quê? Porque é o seguinte, quando foi dado o início da obra, determinado o início do projeto, entre o início efetivo da construção, houve a proclamação da República, né, em 15 de novembro de 1889. Então, em 1889, já sobre o comando, sob o regime republicano, né, que Marechal Deodoro da Fonseca traiu Dom Pedro II, proclamou a República e foi eleito o primeiro presidente. Okay? Então, nessa época, aí houve um ano de paralisação do projeto e começou a obra em 1890, o projeto, né? Então, 1890, e as obras mesmo, eu acho que foi em 1901 que realmente se efetivou o início da obra. E foi concluída em 1906, já sob a direção do engenheiro Bernardo Piquet Carneiro. O Júlio Rives, que estava tocando a obra, quando houve a proclamação da República, ele foi afastado, né? Era um inglês ligado ao Império, então ele foi afastado e a obra foi tocada por Bernardo Piquet Carneiro. Então o que é que ocorre? Esse equipamento aqui, ele tem uma capacidade de retenção de água de aproximadamente 126 milhões de metros cúbicos. É uma bela, como se diz, é um belo acúmulo de água. Se tivesse realmente todo ano essa água acumulada, né? Era o suficiente para resolver o problema da seca. Mas só que ele não retém essa água por muito tempo, essa quantidade de água, porque os invernos aqui, como eu disse anteriormente, a regra aqui é a estiagem. A regra é a estiagem. Olha, ele está praticamente 100% seco, só tem uma poça d'água ali. A regra aqui, nessa região, é a estiagem. A exceção são os bons invernos, as boas quadras chuvosas, certo? Então esse açude, ele encheu 6 vezes, sangrou 6 vezes e secou coincidentemente 6 vezes também. Esse açude, ele sangrou, vou dizer logo, os anos que ele sangrou, que ele encheu, transbordou, né? Encheu totalmente a sua capacidade. 1924, 1925, 1974, 1975, 1886 e 1986 e 1989.
1986 e 1889 eu presenciei a sangria aqui. E ele secou totalmente em 1930, 1932, o ano de 1950, 1999, ele secou totalmente também, 2016 e esse ano, 2021. Nós estamos passando aqui a pé seco, né? Secou totalmente. Então ele secou totalmente 6 vezes e transbordou, encheu a capacidade plena 6 vezes também, certo? Então isso aqui é realmente, eu não vou dizer que é uma calamidade pública, um grande, como é que se diz, desastre ambiental, porque como eu disse, a regra é a estiagem, a regra é a seca, a exceção é a chuva. Então o que nós estamos presenciando agora é um evento climático corriqueiro, que é a regra, que é a estiagem, né? Esse açude aqui, essa barragem, ela é alimentada por o rio Sitiá e alguns riachos, né? Os riachos pequenos que estão até assoreados ou estão sendo barrados por outras obras de outros açudes aqui na região. Fizeram outros açudes aqui, barrando o rio Sitiá e barrando esses riachos. Se eu não me engano, é o riacho Macambira, Riacho Verde, Caracol. Então são os riachos mais relevantes que estão sendo barrados, e eles só correm aqui para a barragem do Cedro quando esses pequenos açudes sangram, né? Então não tem um grande volume de afluente de água que todo ano dá recarga aqui, porque os afluentes, os rios, o único rio Sitiá, é um rio de pequeno porte. E ele não é o suficiente para encher essa barragem, esse açude todo ano, né? Então o que é que ocorre? Ele passando dizendo, botando muito pouca água. Não sei se vocês notaram no vídeo anterior, aqui tinha carcarás, urubus, comendo os restos dos peixes, né? Os restos dos peixes mortos e cágados que tinha aqui. Nem isso tem mais. A coisa está tão ruim que nem os urubus estão mais por aqui. Só para você ter ideia. Olha aqui. No vídeo anterior eu mostrei lá de perto da barragem esse local aqui com muitas aves que se alimentam de carniça, né? Que era os carcará e os urubus, mas não tem mais. Porque secou totalmente, só tem uma pequena pocinha d'água que secou 100%. Então, meus amigos, a realidade aqui do açude Cedro é isso. A história dele é um belo equipamento, um açude feito realmente de forma muito zelo, a construção da parede, né? Olha que naquele tempo nós não tínhamos maquinários, né, eficiente, isso aí foi tudo talhado na mão, no cinzel, essas pedras, carregado em carros de burro, né? Carroças, não tinha tratores ou outros equipamentos mecânicos que fossem aplicados à obra, né, como hoje. E uma obra dessa seria bem mais fácil fazer, porque além de se usar o concreto, que é mais fácil e mais rápido, existem equipamentos que dão celeridade e eficiência a uma obra, né? Então aqui, gente, olha, o açude tá meio assoreado, eu também falei antes. Eu estou andando aqui no leito dele mesmo, aqui onde chamamos de um porão, próximo à parede, a parede. O mês passado isso aqui tinha água, e esse mês agora secou. Então até o final de dezembro só tem uma pequena poça d'água ali, irrelevante. Secou total. Já tem até carros andando aqui, olha, ali mostrando ali. Carros andando ali, ele entra ali pelo chamado Cedro Velho, que é uma pista que dá acesso aqui. Então tem uma picape ali, né?
Por aqui. É a parede. Então a situação do cedro é. Tá. Vindo aqui, passando aqui por dentro do leito, né? Do açude. Total, né? Total. É uma pena. É uma pena. Um prejuízo grande, viu? Um prejuízo grande para a cidade, para os pescadores. 6 vezes. 6 vezes que ele secou total. 6 vezes. 2 vezes foi 2016 agora e 2021, recente. Mas teve outras 4 vezes que ele secou totalmente. Que a bela parede aí, né? Tem gente ali que tem que fazer. Tem que haver uma limpeza aqui. Tirar essa lama, tirar esse entulho, né? Essa pissarra que se acumulou anos e anos. Seria o ideal, seria isso, aprofundar mais 2, 3 metros. Já ajudaria bastante. Isso aí como é o nome desse aqui? Perto do Égua, né? Olha, gente aqui que tem aqui, aproveitando que ainda está um pouco úmido e tem uma forragemzinha tirando alimentação para o gado. É isso, aproveita tudo. Ali próximo à estação de captação d'água, que antigamente se